Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa de viajantes. É uma iniciativa que se repete todas as últimas quartas-feiras do mês e é uma iniciativa que teve o seu arranque a partir de um encontro muito feliz com o Rui Munhoz. Encontro esse que se tem repetido ao longo destes meses. É com imenso prazer que hoje recebemos mais uma convidada que vai ser apresentada pelo Rui Munhoz e em direto aí para casa. Continuem connosco. Estarei atenta a questões que queiram colocar e transmitirei à nossa convidada a fim de que possam ser respondidas. Estejam à vontade, comentem à vontade, questionem à vontade. Estamos aqui para interagir convosco. Até já. Boa conversa. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conversa de viajantes. Agradeço sempre ao Centro Cultural Peneda Saudade e o vosso apoio e presença em vários anos de conversas de viajantes. Certamente que em vossas casas estarão 10 vezes mais pessoas do que nesta sala. Isso é que é importante porque cumprimos com as ferramentas que temos e hoje atentamente escutaremos o que a Teresa nos vai contar acerca da Argélia. Teresa, muito obrigado. Obrigada. Antes de mais, boa tarde e olá a todos. Agradeço ao Rui e à doutora Cristina terem-me convidado para vir falar desta vez da Argélia. Já não é a primeira vez que estou nas conversas de viajantes como oradora e também vim assistir a vários, claro, como receptora da mensagem. Vai ser um bocadinho mais estranho para mim, confesso, porque todas estas tecnologias e não ter mais pessoas ao pé de mim a verem, a ouvir-me, a ver as caras, comunicarmos de uma forma mais presente é um bocadinho estranho, mas vamos tentar fazer os possíveis, as armas que temos e temos que aproveitar estes pequenos escapes. Portanto, eu vou falar da Argélia, dei o tema da descoberta de um tesouro do Magreb, porque de facto é um país que ainda não me tinha despertado muita curiosidade. O que eu conhecia mais era a guerra, portanto, ser um país do Magreb, a guerra colonial contra os franceses, Albert Camus, alguns filmes, mas nunca me tinha debruçado muito sobre a cultura argelina. E, de facto, tenho que agradecer a uma colega e amiga de viagens, que já tinha conhecido no ano anterior, e que em julho-agosto de 2019 me telefonou assim num dia de semana, ao fim da manhã, a desafiar-me se eu não queria fazer uma viagem mais curta ali em finais de outubro, início de novembro. E eu primeiro confesso que hesitei um bocadinho, porque se calhar nem tinha os dias todos de férias, mas depois com alguma boa vontade e alguma ginástica lá consegui, fiquei super entusiasmada e de facto valeu muito, muito a pena. Acabou por ser a minha companheira de quarto e uma das minhas companheiras de viagem. Portanto, primeiro, uma pequena apresentação do país. Temos ali o nome do país, portanto, em árabe, em língua berbere, que é um abecedário extremamente estranho. A primeira vez que vi em Constantina nem sabia muito bem o que é que estava ali a ver naquele cartaz, mas depois percebi que é realmente o abecedário deles. Portanto, em francês, uma vez que, além do árabe, o francês, embora não seja considerado uma língua oficial, é uma língua que se fala imenso, quase toda a gente, ou praticamente toda a gente deve saber falar, e mesmo portanto, acontecimentos oficiais é utilizada. E depois em português, claro. Atualmente, desde que o Sudão foi dividido em Sudão e Sudão do Sul, é o país maior, portanto, em termos da área da África, apesar da maior parte ser deserto, mas de facto é o maior. A capital é Argel, tem uma população de cerca de 40 milhões de pessoas, portanto não é assim tão habitada, porque tem muitas zonas de deserto. A independência festeja-se a 5 de julho, portanto, e foi no ano de 1962, independência em relação aos franceses. Foi um povo, portanto houve vários povos a colonizar aquela zona, e nós vamos ver acima de tudo provas da presença dos romanos. A moeda é o dinário argelino, tenho aqui 2 ou 3, não sei se vão conseguir ver aí em casa, mas devem conseguir, portanto, algumas moedas.
e o fuso horário é mais 1 hora do que nós aqui. Não sei se estão a conseguir. E entretanto eu vou pondo também aqui uma musiquinha de fundo. Se conseguirmos. A música não estou a pôr. Não consigo pôr. Conseguiram ver as... Por curiosidade, eu fui ver o autor da música, chama-se O Juramento, portanto, na nossa língua, a tradução, Kassaman, e foi adotado em 1963. Portanto, é de um ativista, de um poeta, de um escritor de origem berbere, Mugdi Zakaria, que, segundo reza a história, terá escrito em 1956, numa cadeia argeliana, portanto, uma vez que ele era contra a presença dos franceses no país, terá escrito com o seu próprio sangue nas paredes da cela, portanto, a letra da música. Ficou uma história bastante dramática e pujante. Agora, então a aventura vai começar. Eu tive a sorte de ir com estas pessoas, 10, portanto, éramos 10 no total, mais 9 pessoas. O Rui sabe porque já fez este tipo de viagem, pronto, só uma à parte, foi através de uma agência de aventura que eu fui nesta viagem, que tem um líder, portanto, que é uma pessoa que conhece extremamente bem já o país e que nos vai ajudar a usufruir melhor da nossa aventura e trata das partes logísticas. E, portanto, este tipo de viagens são várias viagens. É a viagem que nós fazemos ao país, à cultura, à nova cultura com que nos deparamos, é a viagem que fazemos dentro de nós próprios, os desafios que superamos ou não, as nossas expectativas, as descobertas que fazemos, mas depois também é mais uma viagem com a descoberta de novos amigos ou conhecidos que muitas vezes se tornam mesmo amigos e que depois cá em Portugal acabamos por nos encontrar. E são pessoas normalmente de várias áreas, de várias zonas do país, o que é sempre um enriquecimento ainda maior. E eu agradeço a estes companheiros de viagem que fizeram com que a aventura fosse ainda melhor do que poderia ter sido se não fossem eles também. O percurso foi este que se pode ver aqui, portanto começámos e aterrámos em Argel, depois fomos até Constantine, que é a terceira cidade do país. A segunda será mais ou menos aqui, que é Oran, portanto será também na costa. Depois fomos até Tingade e acabámos em Gardaia, que é já às portas do deserto. Argel sempre foi considerada a Paris no Magreb. De facto é uma cidade extremamente bonita, tem muitos prédios, muitas construções do período colonial francês, que pronto, não vamos estar agora a falar aqui dessas questões, mas de facto deixaram uma herança arquitetónica bastante bela. Vê-se estes, penso que será arte nova, ou pelo menos tem assim uns ares de... Portanto, parece realmente um bocadinho França, mas com este toque exótico, portanto, das palmeiras, do clima e depois das pessoas que são realmente muito características destas zonas. Portanto, vemos aqui a estátua do Emir
Abdelkader, que viveu, portanto, no século XIX e que é considerado um dos maiores heróis nacionais do país, uma vez que ele conseguiu unir várias tribos e acabou por, portanto, conseguir organizar uma resistência contra os franceses e, portanto, foi uma pedra no sapato, entre aspas, dos franceses e é considerado, de facto, o pai fundador da Argélia. Entretanto, vou mostrar só aqui alguns pequenos recantos bonitos da cidade. Esta cidade foi fundada pela primeira vez, portanto, o primeiro assentamento terá sido pelos fenícios, cerca do século IV a.C., mas depois em 944 é que é considerada, portanto, a gênese, a fundação da Argel mais moderna, digamos, a cidade que agora realmente existe. Fomos visitar o Museu Nacional de Antiguidades, que tem de mosaicos belíssimos, além de outras peças de cerâmica, de escultura, mas acima de tudo são os mosaicos. Aliás, a seguir à Itália, segundo o que li, será o local onde existem os mais bem preservados vestígios romanos, em especial os mosaicos magníficos que eles têm. E, de facto, estão ainda com uma integridade e com uma beleza que é surpreendente depois de tanto tempo, não é? E se calhar nem sempre tão bem preservados quanto seria de esperar. Entretanto, também temos uma marginal que eu adorei. Esta parte toda é uma avenida bastante ampla em que se vê muitas pessoas a passearem, os pescadores no porto, mais aqui vai-se ver, e portanto é uma zona bastante bonita, muito arejada, com muita vida, e foi uma das zonas que eu mais gostei realmente da cidade. Eu achei a cidade muito bonita, ao contrário, eu não ia com grandes expectativas em relação a Argel, mas de facto achei que era uma cidade bastante arejada, bonita, com uma certa harmonia, com muito glamour. Aqui está, portanto, vê-se ainda muitos barcos e mesmo a própria atividade da pesca, portanto, estão aqui mesmo pessoas, não é, que vieram da faina, e nós passeámos por lá e foi uma sorte. Esta mesquita, que eu não sei dizer muito bem o nome, e daqui está um erro, que não é um N, é um U, que é de Chaououan, tem uma particularidade, portanto, ela foi fundada como mesquita, de facto, em 1612, em 1845, portanto, os franceses transformaram numa igreja cristã e agora, e segundo era a igreja de São Filipe, segundo dizem, nós não conseguimos lá entrar, não estava aberta, mas pareceu muito bonita, por fora é lindíssima. Segundo dizem, estão lá relíquias de São Jerónimo e então, depois com a independência, foi novamente transformada em mesquita. Portanto, estas ruelas são ruelas do Kasbah, que é a antiga cidadela islâmica, que está um bocadinho mais, portanto, num montezinho, numa área um bocadinho mais alta. É uma zona extremamente pitoresca, típica, portanto, é o que ficou e que ainda ficou bastante, portanto, da cultura antes de chegar, digamos, os ocidentais, de haver uma maior ocidentalização da cidade e uma expansão, e é uma zona que portanto, é tipo a nossa baixa e a nossa alta, aquela zona mais antiga e mais típica, onde há construções muito bonitas, embora já numa grande degradação. É interessante porque realmente esta cidadela, como em tantas cidades, não é, do mundo, tinha a rua de cada profissão tinha a sua rua, como em Lisboa, por exemplo, a Rua do Ouro, a Rua da Prata, e são zonas extremamente bonitas. Estas pessoas que aqui estão, portanto, nós fomos inseridos num pequenino grupo com uma guia, que era a Kenza, vai aparecer aqui numa fotografia, extremamente simpática e que falava um inglês e um francês bastante bons, um francês mesmo exemplar. Juntou-nos então com um grupo, talvez uma família de argelinos que estavam a visitar também Argel, também bastante simpáticos. Este mural fica na entrada da Casa dos Mártires, é um pequeno museu dedicado aos mártires que tombaram e que sofreram durante a guerra contra os franceses, portanto, contra os colonizadores. E eu não pus nenhuma fotografia, era fotografias acima de tudo das pessoas e a história, portanto, quase tudo jovens, enfim, mas acabei por não colocar porque não achei que fosse assim tão relevante. Aqui umas meninas, portanto, o povo em si é um povo afável, não é dos povos, isto, enfim, são considerações um bocadinho polémicas sempre, mas não será dos povos mais afáveis que eu já conheci, mas são bastante afáveis e nota-se que não há muito turismo.
portanto, o turismo que há é um bocadinho mais um turismo sénior, portanto, pessoas que vão em grupos grandes, que vão para hotéis melhores e que andam mais juntos, que não se envolvem muito nestas ruelas assim mais esconsas, mais escondidas, e portanto eles não estão muito habituados a ver estes turistas assim mais de mochila, de tentar falar com eles, daquele contacto mais próximo, e eles notava-se que ficavam um bocadinho surpreendidos, um bocadinho, não é bem desconfiados, mas pronto, ficavam assim um bocadinho a observar, mas ao mesmo tempo queriam depois falar, eram afáveis, e até achei um povo bastante agradável e que ajudavam quando nós pedíamos indicações ou alguma informação. Os miúdos também são miúdos bastante divertidos, nota-se olha, os miúdos são, e como o povo, são iguais em todo o mundo, gostam de se divertir, de brincar e de serem bem tratados, como é óbvio. Aqui é o terraço de uma casa particular onde nós comemos, foi muito agradável, uma casa particular, claro, que serviam comidas, tipo os paladares em Cuba, que se calhar muita gente foi, e entretanto aqui também são vistas lá de cima que eram bastante bonito, bastante amplo e airoso. Entretanto, ainda na Cidadela existe o Palácio Dar Mustafa Pasha, que é dos finais do século XVIII, falta aqui um número romano. E é atualmente o Museu Nacional de Miniaturas, Iluminuras e Caligrafia. Eu só pus aqui 2 ou 3 exemplos. É um edifício muito bonito, com aquele pátio interior, com um morisco, de estilo morisco. Aqui, quem já foi ao Irão nota que, portanto, que isto é uma influência persa muito grande na arte. Enfim, eles tiveram lá otomanos, tiveram os fenícios, tiveram os vândalos, tiveram uma imensidão de povos no país e, portanto, tem influências de vários povos e de várias culturas. E aqui está mais uma vez o nosso grupo, em que, portanto, estão aqui as pessoas da tal família Angelina e está aqui a nossa guia, a Kenza. Foi uma visita muito agradável também. Entretanto, no dia a seguir fomos até à Catedral de Nossa Senhora de África, que é do século XIX, que fica num montezinho que eu agora não me lembro do nome, tenho que ler porque senão não consigo. São as colinas Bozaná e é um estilo românico e bizantino. É uma igreja extremamente bonita, portanto é cristã, uma igreja, o interior é muito amplo. Eu apenas coloquei aqui 2 pormenores que achei muito interessantes. Por um lado, uma Virgem Maria, mas negra, não é? E por outro lado, também esta placa em que gostei muito desta frase que eu aqui sublinhei, porque de facto mostra uma abertura, uma tolerância religiosa que é o exemplo que em todo o mundo todas as religiões e todas as pessoas, na minha opinião, deveriam seguir. Entretanto, também coloquei estas 2 imagens porque achei engraçado esta dicotomia. Por um lado, a praia, com aqui algumas famílias, já não estavam muitas, porque era ao fim do dia, pronto, e apesar do tempo estar bastante ameno, já era fins de outubro, inícios de novembro, portanto, Mediterrâneo, já o clima arrefece um bocadinho, e portanto está aqui a natureza. E aqui, por outro lado, está uma senhora com o traje típico, não é? Não é o chador, mas a burca, e que realmente parece que está muito fechada no seu mundo, mas depois está aqui com um smartphone. Portanto, ao mesmo tempo que está tão tradicional, que está tão fechada no seu mundo, que nós achamos que a senhora está numa prisão, a maioria de nós, ocidentais, ela depois está aqui no mundo digital. Portanto, eu achei que era assim uns contrastes muito interessantes. E mais aqui uma da Marginal para nos despedirmos da Argel, que foi realmente uma cidade de qual eu gostei bastante. Entretanto, nós apanhámos um autocarro no dia a seguir de manhã, um autocarro público, portanto éramos os únicos ocidentais, europeus que lá iam, via-se que as outras pessoas eram autóctones, eram pessoas de lá. E depois de andarmos, então não me recordo muito bem, talvez 4 horas, chegámos a uma cidadezinha que não me recordo o nome, almoçámos lá e apanhámos um táxi, aquelas carrinhas, não é, que foi alugado para o nosso grupo para irmos até Djamila, que era a Bela, que era um dos spots que a maioria de nós mais entusiasmados estávamos para ir ver, porque, segundo parece, são mesmo a cidade romana mais bem preservada da Argélia e uma das do mundo. E eis que nos deparámos com um stop, não podem entrar.
O nosso líder, o Pedro, notámos que estava assim um bocadinho ansioso, um bocadinho a falar com umas pessoas, com outras. Os guardas e os funcionários do Centro Arqueológico sempre muito corretos e calmos, mas de facto apercebemos o grupo que se passava ali alguma coisa, perguntámos entretanto, ele também nos veio esclarecer que ele tinha lá estado com um grupo talvez uma semana ou 2 antes, tinha corrido tudo bem, mas desde há 2 ou 3 dias que tinha surgido uma nova lei no país e então para se visitar Djamila tínhamos que ir desde o nosso ponto de saída até lá em táxis ou escoltados pela polícia ou pelo exército. E isso tinha que ser pedido 3 dias antes para ser satisfeito. Nós não tínhamos esse tempo sequer, porque a viagem era relativamente curta, eram 9 dias. Explicámos que tínhamos vindo e que, pronto, o transporte tinha corrido tudo bem, que não, mas eles foram irredutíveis, sempre educados, mas irredutíveis. E, portanto, não vimos Djamila, só vimos assim ao longe, vimos o Coliseu mais ou menos, mas não vimos. Ficou, se calhar, desculpa para lá voltar daqui a uns tempos. E então, no dia a seguir, o Pedro, como um ótimo profissional e um bom amigo que se revelou, fez questão de nos, digamos, darmos um prémio de consolação. E falando com os motoristas de um táxi que estavam lá em Constantina, nós nesta noite já dormíamos em Constantina, referiram-nos que havia ali umas ruínas perto, quase ninguém lá ia, não tinham sequer, portanto, ninguém a vigiar, não tinham entrada, não havia pagamentos sequer de bilhete, que é Tidis, que também parecia interessante, também havia imensas coisas para ver. E então fica a 30 km de Constantina, que é a tal terceira cidade do país, e lá fomos nós em 3 táxis, demorámos cerca de 40 minutos, e quando chegámos, de facto, provavelmente não foi aquela cidade tão majestosa que poderia ser, que deve ser Djamila, mas também foi um sítio extremamente agradável, até porque praticamente só lá estávamos nós e mais 2 ou 3 pequenos grupos de pessoas argelinas e vimos imensas coisas, ainda há uma grande preservação. Portanto, este arco é uma cidade que foi fundada no século III a.C., penso que pelos cartagineses, mas não tenho a certeza, e que depois foi então tomada e alargada, expandida pelos romanos. Era numa zona que não há muita água ali naquela zona, então quase todas as casas tinham cisternas exatamente ao lado das casas para guardarem e ser ali o armazém da água e permitir que fosse uma zona fértil. Há imensos, portanto, além do Arco de Triunfo que aqui está, um pequeno, mas há templos, o templo de Júpiter, por exemplo, lá havia uma igreja também e um batistério, também uma capela, ateliês de cerâmica, as tais cisternas de água. Portanto, apesar de tudo, é uma zona e depois tem uma vista panorâmica, está num altozinho, que é muito, muito bonita também. Portanto, acabámos por ter sido bem compensados, digamos que não... Foi outra experiência diferente, mas que de certeza que também foi bastante enriquecedora. Entretanto, voltámos a Constantino, que é a cidade das pontes. Se calhar muitos de vós acham que estas imagens são vagamente familiares, de Ronda, na Andaluzia. Nunca lá estive pessoalmente, mas vi imagens e de facto, porque esta cidade foi construída, o primeiro assentamento foi pelos cartagineses e depois então Constantino é que fundou a cidade, portanto, já uma cidade defensiva, bastante robusta, e que foi neste local que portanto, tem estas montanhas com um desfiladeiro onde passa o rio, o Rumel, portanto, passa aqui no fundo destes desfiladeiros, então eles tiveram que fazer várias pontes, no total são 4 grandes pontes, e portanto é fabuloso, esta cidade é lindíssima porque tem toda esta parte da natureza e depois a cidade à volta torna-se muito, muito interessante, diferente do que é habitual e tem assim é majestoso. Aqui realmente nesta cidade, além das pontes e da paisagem e daquele ambiente todo, existe um palácio que é muito bonito, que eu não tenho nenhuma fotografia porque fiquei sem carga na bateria, na máquina, nessa visita, e o telemóvel, entretanto, perdi 2 ou 3 fotografias só que tinha tirado para recordação,
mas chama-se, portanto, é o Palácio Ahmed Bey, portanto, que também é um dos heróis da Argélia moderna, modernizou o país e focando-se mais na parte do exército, isto em meados do século XIX. Nasceu lá em Constantina e depois foi a falecer em Argel. É realmente um palácio também com mosaicos, pinturas, mobiliário muito bonito, vale a pena uma visita. Entretanto, portanto, passeámos muito pela cidade, porque realmente é muito interessante, e fomos ao mercado. Os mercados são bastante coloridos, bastante aromáticos, como normalmente são nos países muçulmanos e noutros, mas particularmente nos países muçulmanos. Imensa fruta com um aspecto maravilhoso, ainda comprámos algumas coisinhas e realmente eram muito saborosas. Uma variedade imensa de azeitonas também, aqui legumes. Estes mercados, eu depois vou falar um bocadinho mais outra vez dos souks, que são mais aqueles mercados de objetos, não tanto de comida. Portanto, estes são mais aquilo que estamos habituados a ver noutras viagens. Aqui, simplesmente, havia praticamente só nós e as pessoas de lá, portanto, a fazerem realmente as suas compras do dia-a-dia. Foi muito interessante passar ali um bocadinho. Entretanto, fizemos também uma visita para finalizar a nossa estadia em Constantina à Mesquita Emir Abdel Kader, que era o tal herói que vimos a estátua em Argel. Esta mesquita, eu na altura percebi que era a maior, foi construída em 1994, portanto é bastante recente, e que seria a maior atualmente do mundo, do Magreb, do mundo islâmico do Magreb. Não sei se esta informação é exatamente correta, provavelmente será uma das maiores. E na Argélia são a primeira e a segunda maior, portanto provavelmente não será a maior do Magreb, mas uma das maiores do Magreb. De facto, foi um bocadinho, aqui também há uma universidade ao lado, que está distrita à mesquita, nós vimos imensas, e mulheres também a sair de lá. Portanto, as mulheres aqui, embora não haja aquele código de vestimenta obrigatório como há num ou outro país muçulmano, de facto, há muita gente que usa, e aqui Constantina já é uma cidade mais do interior, se recordam do mapa, e portanto é um bocadinho mais talvez conservadora, e as alunas quase todas usavam pelo menos um véu, e na escola, portanto, elas vinham das aulas, elas vinham com roupas largas e o véu. Portanto, digamos que o código de vestimenta de uma boa mulher islâmica. Nós aqui tivemos mesmo que nos vestir, portanto, nós íamos com roupas até decentes, mas tivemos mesmo que usar os casacões compridos que eles lá tinham guardados e para entrarmos na mesquita. Entramos um bocadinho, entretanto, é bonita, não é? Mas é uma mesquita relativamente bonita. Entretanto, estava a iniciar a oração e convidaram-nos a sair porque, de facto, nós ali não poderíamos assistir à oração. Como muitos de vós já devem ter ido a alguns países árabes, ou um ou dois, e de facto puderam assistir um bocadinho a uma reza, a uma cerimónia religiosa, aqui, e já assisti em vários sítios, aqui não nos foi permitido. De facto, convidaram-nos a sair um bocadinho antes, são um bocadinho mais rigorosos. E aqui é uma vista, portanto, como se vai anoitecer, e eu gostei muito desta vista, acho que é muito bonita. É uma mesquita realmente bonita e imponente. Entretanto, íamos para Tingad, que era o outro ponto alto em termos arqueológicos, históricos, culturais da nossa viagem, e aí o Pedro já foi informado e atempadamente arranjou realmente a tal escolta policial. Eu só tenho esta fotografia, também só tirei outra para memória, para registro. Eu ia no terceiro táxi e, portanto, como veem, nós discretamente fizemos 147 km, portanto, não é muito discreto andar com umas sirenes de polícias à nossa frente, ninguém nota que vão ali pessoas diferentes ou alguém que supostamente tem que ser bem protegido. Nós não percebemos, sinceramente, eu pelo menos não percebi se é realmente, se há algum risco real realmente, se é uma forma também, é uma república democrática, mas enfim, tem alguns tiques não tanto democráticos, e não percebemos se era uma forma de nos mostrar, nos controlar um bocadinho e de nos mostrar que realmente éramos bem-vindos, mas que havia regras muito restritas a seguir. E de facto, não contei isto porque me esqueci há pouco, mas em Constantina, no último dia que estivemos, que foi quando visitámos a tal mesquita, nós voltámos de metro. O Pedro foi com uma das viajantes de táxi um bocadinho antes para tratar de assuntos da viagem, exatamente esta escolta,
Mas nós resolvemos ir de metro e depois viemos a passear, talvez 1 quilómetro, 1,5 km até ao nosso hotel. Calmamente, a conversar uns com os outros, a ver as montras, não é? As ruas, as pessoas. E quando chegámos, seriam perto das 7 da noite, o Pedro comentou que já tinham telefonado a polícia para lá a dizer que nos estavam a ver a passear, porque é que nós ainda não estávamos no hotel. Portanto, eles tinham câmaras na cidade, de facto. Portanto, nota-se que, enfim, há ali um certo controle. Esta viagem prolongou-se por cerca de 3 horas e meia, 147 km, porque sempre que mudávamos eu penso que seria tipo os nossos concelhos, enfim, alguma organização territorial diferente, portanto tinham que mudava a escolta, porque devia ser a nova esquadra dessa zona que estaria responsável pela nossa segurança. E, portanto, às vezes era rápido, outras vezes ficavam a conversar um bocadinho. Tudo faz parte da experiência de uma viagem. E um viajante, ou um turista, o que quer que se chame, tem que ter paciência para realmente usufruir das viagens. E Tingado foi também uma ótima surpresa, realmente também é muito bonita, é a Pompeia africana, que lhe chamam. Tem o Arco Trajano, foi de facto fundada por Trajano, no reinado dele, no século I depois de Cristo, e é património da Unesco desde 1982. Tem ainda também estruturas muito bem preservadas, era o último reduto romano, portanto a partir daí eram os bárbaros, portanto seriam os berberes, enfim, eram povos que não eram do domínio romano, e portanto foi muito importante para a defesa do Império na altura. Uma curiosidade, tinha a segunda maior biblioteca do Império Romano, era aqui nesta cidade. E, portanto, até estruturas muito bem preservadas, inclusive tem este coliseu, digamos, este teatro, que tem uma acústica fenomenal. E nós experimentámos mesmo aquela experiênciazinha que o turista faz sempre, que é de ir fazer um sonzinho num lado e outro estar a ouvir do outro, e realmente era muito, muito boa. Aqui gosto desta fotografia também porque eu estou, entre aspas, não é? A segurar a história, e este menino está a correr para o futuro. Eu acho muito... É o passado e o futuro, achei eu. Quando vi, acho que realmente este miúdo foi uma feliz coincidência estar ali a correr. E, entretanto, a riqueza dos mosaicos não parou nunca de me surpreender, porque também lá havia um pequeno museu, pequeno, não tão assim tão pequeno, que além de alguns artefactos arqueológicos bonitos, como lâmpadas, como pequenas esculturas, como pias ou tumbas funerárias, existiam depois mosaicos lindíssimos, que nós pudemos apreciar. As fotografias não estão muito boas, pronto, é o interior, não usamos, como é óbvio, flash, e nunca fica tão bem, mas de facto acho que dá para ter uma noção do quão belo e bem preservados estão estes... Pronto, este Photoshop ficou assim mais ou menos, mas era um painel todo, muito bonito. Entretanto, continuámos a nossa viagem, com mais algumas mudanças de escolta, para a garganta passámos pela garganta de Gofi. Este garganta é um longo desfiladeiro, tem cerca de 4 km, onde existe um oásis com muitas palmeiras de tâmaras. Palmeiral de tâmaras. Passa aqui o rio, que agora estava, enfim, seco, o Abiode. E realmente é uma zona muito bonita, tem uma pequena construção já antiga também, e uma moderna que suporta a antiga, e com um mirador onde nós podemos realmente observar esta linda paisagem. Entretanto, chegámos a Biskra. Biskra é uma cidadezinha ali mesmo nas portas do deserto, que eu achava que nunca ninguém tinha ouvido falar de Biskra, que eu teria sido provavelmente eu e os meus colegas as únicas pessoas de Portugal que fomos a Biskra. É óbvio que não, e é óbvio que em conversa no trabalho descobri que uma senhora que trabalha comigo, o marido há cerca de 20 anos esteve a ajudar na construção do hospital de Biskra. Portanto, é daquelas coincidências engraçadas. Mas de facto pareceu um bocadinho o faroeste da Argélia. É assim uma zona, portanto, que não são as pessoas tão afáveis, são um bocadinho mais fechadas, não têm... assim mais uma zona de transição, culturalmente não tem nada de importante, penso eu, pelo menos não se viu assim nada, grandes monumentos nem nada, é uma cidade de serviços, pronto, de construção, muita construção, uma cidade mais moderna, não é tão bonita, e o que nos disseram, nós chegámos no dia à noite, portanto só dormimos, aliás a passagem por lá foi meramente estratégica logística, porque para cortar a viagem, para descansarmos.
mas de facto disseram-nos que era aconselhável nós, a escolta, quando nos deixou, que não devíamos sair durante a noite, não nos aconselhavam a sair do hotel durante a noite. Cumprimos. No dia a seguir tinham-nos dito, e no dia a seguir também, quando estão à espera do autocarro, tentem não sair. Aí já não cumprimos tanto, achámos que também já era um excesso de zelo. De facto, fomos todos juntos, pediram-nos para ir, se saíssemos, que fôssemos em grupos. Andámos a passear um bocadinho nas ruas, acima de tudo que eu fotografei foi este mercado, foi onde tivemos mais, que achei o mercado bastante engraçado. As pessoas não eram tão afáveis, tão receptivas, olhavam-nos com mais curiosidade, mas também não achei propriamente, não me senti constrangida ou enfim, amedrontada com nada. Portanto, é um sítio que é engraçado, foi interessante ter passado por lá e pronto, foi mais um ponto de visita e, entretanto, às 11h30 entramos para o autocarro que nos iria levar então àquilo que, confesso, foi o que me chamou mais a atenção e que me trouxe mais vontade de ir à Argélia, porque até há cerca de 3, 4 anos a Argélia para mim era o tal país dos filmes, de Camus, que eu procurei alguma coisa em Argel, não encontrei, fiquei surpreendida porque tem uma importância em termos humanísticos, foi um indivíduo muito importante, era um pied noir, portanto, mas nasceu lá e defendeu a Argélia. Não encontrei nada, nenhuma referência, nenhum monumento, mas pronto, isto para dizer que de facto o que me trouxe mais curiosidade, entretanto, foram reportagens de 2 amigos, conhecidos amigos, bloggers e grandes viajantes, o Filipe Morato Gomes e o Rui Barbosa Batista, que tinham lá ido cerca de 2 anos antes de eu ter ido, portanto foram em 2017, 2018, penso eu, e que, portanto, escreveram nos seus blogs, em jornais, artigos sobre Gardaia, o deserto, portanto, as aldeias da Gardaia. E realmente foi isso que me fez aquele cliquezinho mais para eu começar a estar atenta à Argélia. E esta viagem, esta parte da viagem, era já a nossa parte final, foi realmente foi visitar essa zona. Demorou cerca de, portanto, foi das 11h30 no autocarro até por volta das 19h45, para fazermos cerca de 500 km, já, portanto, a entrarmos no deserto. Confesso que foi uma viagem, teve o seu quê de bonito, como é óbvio, a paisagem, ver as pessoas, também éramos nós os únicos ocidentais que íamos, porque era um autocarro público, mas foi muito cansativa, foi assim um bocado dura, mas, claro, valeu a pena. Como o Rui sabe muito bem, há que fazer alguns sacrifícios para depois usufruir dos frutos dos mesmos. A zona é o Vale do Mesabe. Nós dizemos que são, portanto, que são as aldeias de Gardaia, ou as cidades de Gardaia, mas de facto a zona é o Vale do Mesabe, que é uma verdadeira pérola do deserto. É património da Unesco desde 1982 e foi uma paisagem criada pelos ibaditas, portanto, no século X. Estas cidades, a parte antiga, já vou explicar um bocadinho como é que é a organização, digamos, urbanística das cidades, mas de facto as antigas surgiram entre 1012 e 1350, mantêm-se praticamente como então, portanto é uma cultura milenar que se mantém muito próxima da sua origem e existem, e foram indivíduos que fugiram do norte. Existem 5 principais que se chamam os Ksur, não sei se será bem assim que se diz. É Gardaia, que é a maior e a mais importante, a que acaba por dar o nome à zona. El Atef, Ben Izgen, Melika e Bon Nora. Não sei se é assim que se diz, que me perdoem a pronúncia. Portanto, normalmente são cidades que têm. Portanto, a estrutura é uma cidadela antiga, que está num ponto mais alto, onde surge a mesquita, a construção, portanto é a primeira estrutura. As mesquitas têm sempre um silo para guardar mantimentos e um arsenal para guardar munições e armas. Isto porque era ali o último reduto caso houvesse um ataque e, portanto, eles tinham que ter o básico, que seria a alimentação e uma forma de defesa. E depois as casas são todas construídas concentricamente em volta da mesquita e são depois então muralhadas. Vivem de facto cá pessoas e realmente cumprem muito a tal tradição milenar. Cada cidade tem um conselho de 12 anciãos, os sábios, e eles é que determinam
as leis por qual a comunidade se rege. O indivíduo não há aquele sentimento de individualismo como nós aqui no Ocidente habitualmente temos. Portanto, o indivíduo vive numa comunidade e, acima de tudo, o que interessa mais é a harmonia, a prosperidade dessa comunidade. Portanto, o seu comportamento é muito condicionado realmente pela tradição e por este conselho de sábios. Também nos disseram que havia depois um conselho para os assuntos das mulheres, que será mais a educação dos filhos, a estrutura, portanto, a parte do cotidiano em casa, portanto, e esse conselho dará a organização e tratará mais dessa zona mais familiar, mais íntima, que está mais reservada nestas sociedades às mulheres. E realmente o que a mim me pareceu foi que são um pequeno país dentro de um grande país, porque de facto eles pertencem à República da Argélia, portanto haverá as leis, não é, que eles terão que cumprir, a Constituição, mas por outro lado, para os assuntos mais locais, mais do dia a dia, eles têm as suas próprias leis e usam realmente, eles têm mesmo um tribunal onde se há algum delito, que normalmente eles diziam que são pessoas pacíficas e portanto não há grandes, mas algum roubozinho ou alguma quesilha que possa surgir, é o tribunal deles que decide. Só se por qualquer motivo não conseguirem chegar a um consenso é que as coisas vão para o oficial da República da Argélia. Portanto, tudo ali é muito, e eles vivem muito em comunidade, há uma ajuda muito grande entre eles. E isso foi muito interessante de ver. Eu já vou falar mais um bocadinho do povo que aqui, digamos, habita, a cultura que aqui habita. Entretanto, fora desta cidadela antiga, há uma parte que é o Palmeiral, que é ali pertinho, que é um oásis com palmeiras, não é, como o nome indica, que normalmente no verão os indivíduos vão para lá, ainda fazem agora isso, têm lá casas de verão e vão para lá, porque é muito mais fresco e, portanto, e lá a vida é um bocadinho mais relaxada, mantém-se, como é óbvio, o respeito pelas tradições, pelas regras da comunidade, mas é um período de tempo assim um bocadinho mais ligeiro. E agora, entretanto, há uns séculos para cá, começaram a surgir a cidade moderna, portanto, por fora, depois já há uma cidade que já em tudo é muito parecida com as outras cidades do país, portanto já tem os seus mercados, a sua escola, os seus hospitais, enfim. Já é... Aqui é o interior da primeira cidade que nós visitámos, que foi El Atef. Das 5, que existem agora mais 2, mas como ficam 85, 100 km deste núcleo, às vezes são consideradas, às vezes não tanto, são mais isoladas, mas pronto, destas 5 estão ali muito próximas. Uma área muito, muito pequena, eu já não me lembro qual é, mas eu na altura achei que realmente era uma área geográfica relativamente pequena e vivem lá cerca de 100 mil habitantes. Só se pode visitar, entrar, portanto tem um portão, não é? Na muralha, numa porta, e só se pode visitar acompanhado por um guia oficial de lá, um ibadita. Esse indivíduo, portanto, tem mesmo credenciais de guia turístico, diz-nos como nos devemos comportar, caso seja necessário chama-nos a atenção para algum comportamento menos próprio e leva-nos para visitar aquilo que ele acha que é o que nós devemos e gostaríamos de visitar. Pronto, são pessoas que dentro da sua afabilidade fica sempre aquela sensação de que temos que nos portar bem porque somos bem-vindos, mas não somos dali, estamos de visita e, portanto, temos que respeitar e, claro, que tentamos respeitar ao máximo as tradições. Esta senhora aqui é uma senhora ibadita. E então, quem são os ibaditas? Os ibaditas é um ramo do Islão que é maioritário em Omã e depois há então algumas comunidades muito mais pequenas no mundo árabe que serão em Zanzibar, numa ilha da Tunísia, agora não me lembro do nome, não é Pemba, não me lembro, uma ilha da Tunísia e aqui no Vale do Mezab. Não são nem xiitas nem sunitas, é um subgrupo, até por alguns são considerados uma seita. São indivíduos muito conservadores, portanto que ainda estão muito arraigados como nós vimos há 1000 anos atrás, portanto mantêm muitas tradições, a estrutura, tudo isso. Portanto a família é muito importante, o núcleo familiar e depois a comunidade. Mas que por outro lado também têm uma atitude muito clemente e até mesmo tolerante em relação ao resto ao exterior. Portanto, acaba por haver ali assim
uma dicotomia muito interessante. Mas de facto as mulheres estão extremamente escondidas dos olhares de forasteiros. Elas usam, depois eu tenho aqui mais uma outra fotografia, usam portanto chamam Aike, que é este manto branco que as cobre completamente. Enquanto são meninas, antes de casarem, elas mostram a cara. Depois tapam, nós já vamos ver um bocadinho mais à frente, e fica apenas um olho a ver-se. Nós já vamos ver um bocadinho mais à frente. Estas senhoras evitam o contacto físico, o contacto visual com qualquer pessoa que passe por elas, especialmente se for homem, e aqui peço desculpa, mas foi um conflito que todos nós temos um bocadinho, e acho que os viajantes em todo o lado conscientes acabam por ter sempre, que é proibido fotografar. Nós acabamos por tentar fotografar, e eu tenho aqui uma outra fotografia de uma forma um bocadinho discreta. Enfim, no fundo não estamos a cumprir o que nos é pedido, não é? No fundo não estamos a cumprir. E é sempre não é? Ficamos sempre com um conflito que se debate em nós. Pronto, tentámos respeitar ao máximo, tirámos algumas fotografias, todos nós, penso eu, do grupo, mas não foi assim, não fomos ostensivos e são poucas, eu não tenho muitas, tenho 2 ou 3 que aqui mostro e mais uma ou outra, pronto, mas vê-se que de facto há ali um grande cuidado com isso, e mesmo as outras pessoas destas cidades também não gostam de ser fotografadas, mesmo os homens e as crianças não gostam muito, e os próprios guias diziam se podíamos ou não, provavelmente perguntavam, se a pessoa deixava, diziam esta pessoa aqui podem fotografar, ali não. Portanto, as ruas são muito estreitinhas, e isto faz com que o sol, porque é uma zona extremamente quente, portanto as casas não se tornem tão quentes. Por outro lado, também tem janelas e portanto tem estes corredorzinhos, não é? Por outro lado, as janelas são extremamente pequenas, aqui não dá muito bem para ter noção, mas são muito pequenas. Isso faz com que, por um lado, não entre tanto calor, e por outro lado, as mulheres que estão em casa podem olhar para fora e ver quem está a passar, mas as pessoas de fora não conseguem olhar para dentro. Portanto, nós aqui vemos como nos afastamos. Estas senhoras, às vezes, as mulheres, ou paravam e esperavam que nós passássemos, às vezes então passavam, mas muito encostadinhas ao outro extremo das ruas, que também não são muito largas, ou então mesmo, às vezes, desviavam, iam por outros caminhos, víamos que hesitavam e depois iam por outros caminhos, só para não passarem perto de nós. Aqui está, portanto, uma fotografia. Aqui havia um cemitério, aqui não se vê as campas, mas é um cemitério, é uma zona muito bonita. Aqui esta mesquita é uma mesquita, penso que do século XII, já é muito antiga, já está desativada. Portanto, havia lá um senhor que estava a rezar, a fazer uma oração, mas, portanto, provavelmente com as nossas capelas, que muitas vezes ainda lá estão, as pessoas podem ir, mas não há um culto organizado, não há nada, não há uma missa, portanto, aqui também não há rezas organizadas. Aqui estávamos, foi este senhor o nosso guia daqui, era um senhor muito engraçado, que era um bocadinho ditador, dizia onde é que podíamos tirar as fotografias, onde é que não devíamos tirar as fotografias, os sítios que ele achava que eram bonitos, e pronto, e nós falávamos francês muito, com algum sotaque, mas um bom francês, e era um senhor assim muito da velha guarda, muito engraçado. Aqui, eu procurei fazer um paralelismo entre o sunismo e o ibadismo, portanto, o ibadismo, como penso que eu ainda não estive, infelizmente, no Mali, era um dos sítios que eu adorava ir, e realmente isto já me parece muito a arquitetura do Mali, do Níger, daquela zona. E realmente é dos ibaditas, portanto, que a maioria deles, penso eu, que serão berberes, penso eu. Aqui, os sunitas, que são, portanto, aqui é a cidadela antiga, aqui é a cidade moderna, portanto, onde já os minaretes são sunitas, portanto, já são muito mais, são aqueles que vemos nos outros países muçulmanos. E, portanto, nesta cidadela já vive pessoas de outros sítios, já não são ali do vale, portanto, a origem delas, e, portanto, já há muitos sunitas, e nota-se. E que às vezes há alguns conflitos, e penso que foi em 2014 que houve ali alguns conflitos no vale, 2015, por causa dessa questão. Aqui, então, já falámos um bocadinho, portanto, aqui o nosso guia, que está com estas calças em balão com folhos, que são muito típicos, portanto, são um traje deles tradicional que eles usam no dia-a-dia. Praticamente todos os homens andavam assim de qualquer idade, e tem o chapéuzinho também tradicional. Aqui está então a tal senhora com o Aike, portanto, vê-se que só mostram mesmo um olho, e às vezes ainda tapavam um bocadinho mais, que era para não se ver absolutamente nada.
Nós questionámos um bocadinho um dos nossos guias acerca disto, portanto, das mulheres estarem assim tão tapadas. Eles não gostavam muito, eram muito simpáticos e explicavam muito a cultura deles e respondiam às perguntas, mas quando falávamos das mulheres, da condição feminina, eles fechavam-se um bocadinho e mostravam que era para bem delas, que elas gostavam, era para guardá-las. E então uma das justificações que davam é: ninguém se mete com uma mulher porque não sabem quem lá vai. E pode ser a tua mãe ou a tua irmã, tu não vais estar a mandar um piropo. Essa falta de respeito. E, portanto, assim preservas a mulher. Aqui está uma senhora sunita, portanto, na cidade antiga, que tem estas máscaras que agora, infelizmente, até são muito parecidas com as que nós estamos a usar. Pronto, foi antes de tudo isto começar, mas realmente... Portanto, aqui é uma vista de uma das cidades também, que eu acho que são belíssimas. Portanto, cá está a parte antiga e depois aqui já começa a parte extramuros, a parte moderna. Estas construções de adobe, portanto, muito, muito bonitas. O clima aqui é um clima muito seco e quente. Apenas chove copiosamente 5 a 6 dias por ano. Isso faz com que eles tenham tido necessidade, portanto, isto é um oásis, tenham tido necessidade de fazer um sistema de armazenamento e distribuição de água. Isto são túneis que, quando há aquelas chuvas, enchem e vão por aqui, que depois são tipo canaizinhos que levam para as várias zonas das cidades. E depois, o que eles nos explicou este nosso guia é que cada palmeiral, portanto, cada quintal, tem uma aberturazinha destas no muro e por aqui entra a água que vai para o palmeiral. Portanto, no fundo, isto é a medida de que cada agricultor, cada dono de um palmeiral tem direito para regar a sua plantação. E este tamanho é proporcional com o número de árvores que cada um tem. Ou seja, se for um palmeiral maior, é maior, se for um pequeno, é mais pequeno porque necessita de menos água. Portanto, é proporcional, de forma a ser uma distribuição justa da água, porque os ibaditas são muito justos em termos da distribuição dos recursos. E existem cerca de 4.000 poços em todas as aldeias deste género, onde depois, claro, há reservatórios de água, chegam a ter 100, 150 metros de profundidade e, portanto, onde estão guardada a água para depois distribuir. Aqui estão então as palmeiras de tâmara. A tâmara é um dos produtos mais importantes para a economia desta zona do país, deve ser o produto que eles exportam mais, e realmente há uma variedade imensa de tâmaras e são muito saborosas. Eu depois já vou mostrar aqui um bocadinho mais à frente. Aqui esta fotografia foi o líder, o Pedro, que me fez o favor de me enviar. É mais para mostrar esta parte. Portanto, aqui é o leito do rio, e eu não tirei nenhuma fotografia, enfim. Mas aqui é o leito do rio e nós vemos que estão aqui carros estacionados, inclusive os meninos brincam aqui, jogam aqui à bola, as pessoas estacionam, as pessoas às vezes têm aqui tendinhas para vender artigos e tudo. Porquê? Porque está tão seco que torna-se um pátio, torna-se uma zona onde as pessoas estão. E só quando há essas chuvas é que de facto têm que tirar de lá as coisas, senão inunda, para ver o quão seco e o quão pouco chove naquela zona. Agora vamos falar só um bocadinho da cultura berber, que significa, portanto, homens livres ou homens nobres, a palavra na língua original. É um conjunto de povos do norte da África e que têm este traço comum, além de que há uma certa, agora não tanto, mas há uma certa cultura de nomadismo, também falam uma língua comum, embora haja 26 ou 27 línguas berberes e ainda alguns dialetos, mas são todos línguas berberes da família de línguas afro-asiáticas. E estimam-se que existam cerca de 58 a 65 milhões de berberes no mundo. Existem principalmente em Marrocos, vivem principalmente em Marrocos e na Argélia. Cá está então a língua deles. Aqui é a bandeira que eles têm do povo berber. Portanto, os berberes têm imensas, depois há os tuaregs, há os mesabitas, que são estes, portanto, existem várias depois grupos, não é? Dependendo da zona de onde são e da parte das afinidades culturais.
E aqui também está, portanto, um pormenor de uma das calças, daquelas calças típicas de um berbere, portanto, que também tem os símbolos que são muito semelhantes ao alfabeto. Aqui, não sei se agora vamos conseguir ouvir, foi uma noite cultural que tivemos, tradicional, com um grupo berbere, na casa, portanto, na guest house onde estávamos, que era extremamente bela e agradável. Não sei se tiveram a mesma percepção que nós lá tivemos, mas o que a nós nos dava a sensação é que era o som de cavalos cavalgarem. Portanto, eu acho que era isso que eles estimulavam, porque, como é óbvio, o cavalo é um animal extremamente importante para eles e, portanto, que condiciona a sobrevivência deles. Agora aqui está outro pequeno vídeo, também são mais um. Portanto, eles começaram a atuação deles no pátio exterior da casa onde nós estávamos, portanto, onde havia alguns turistas mais além de nós, não muitos, mas havia, e depois continuaram para a sala de refeições, onde o espetáculo continuou. E entretanto, tenho aqui então algumas imagens da atuação. Foi uma noite extremamente agradável, onde eles serviram também chazinho, como é habitual nestes locais, não é? Uma bebida nacional, talvez. E foi muito agradável, muito bonito. Depois havia mais visitante, não é? Havia mais hóspedes lá. E, portanto, depois ainda dançámos um bocadinho, foram-nos buscar pessoas extremamente afáveis, muito simpáticas. Este senhor, penso que seria um dos donos da casa. E eu aqui estou a mostrar uma das viajantes que, se calhar, muitas pessoas do grupo conhecem esta senhora, uma senhora fantástica, e que ela tem um dom incrível que é fazer sketches. E uma das formas de comunicar mais interessantes nestas viagens, tenho chegado à conclusão que é mesmo o desenhar, o estar ali um bocado parada a desenhar, que depois também suscita a curiosidade das pessoas que estão à volta, ou os que são desenhados ou não, mas neste caso foi uma pessoa que estava ali e que fez questão de ver e fez perguntas, e portanto é uma ponte de comunicação, de troca, de partilha muito, muito interessante, muito gira, e eu tive o privilégio desta senhora ir no grupo e de ter apercebido que realmente é muito giro, e ela fez assim uns poucos de sketches muito, muito engraçados. Portanto, aqui continuo a mostrar só, portanto, o convívio que estas viagens permitem, que estas culturas que têm na hospitalidade um dos seus marcos mais presentes e mais fortes, permitem, porque realmente, por norma, a cultura islâmica é uma cultura de bem receber, hospitaleira. Tem as suas regras, como tudo, tem as suas tradições, mas de facto eles gostam de receber as pessoas e gostam que as pessoas se sintam bem com eles e fazem questão e procuram de toda a forma que assim seja. E nós estávamos realmente aqui bastante à vontade, como eu estou aqui deitadinha e estes colegas de viagem, portanto, a observarmos o espetáculo, a conversarmos, foi muito, muito agradável. E era um sítio extremamente bonito. Por fim, já quase no final da nossa aventura, fomos então mesmo visitar Gardaia, portanto, a cidade mais importante daqui do Vale. Aqui vemos, este também trouxe, portanto, um tapetezinho que comprei lá, portanto, que é muito típico estes desenhos, este trabalhado. Existem vários diferentes, mas todos dentro do mesmo padrão, muito bonitos. E aqui estava já, portanto, o início aqui a cidadela. E queria referir este senhor. Este senhor foi uma história muito engraçada, um personagem muito, muito interessante, porque é o carteiro mais conhecido da Argélia. Isto porque, pelo que percebemos, os carteiros da Argélia têm uma corrida, uma maratona, uma corrida, portanto, uma prova de atletismo. E este senhor ganhou, ou tem ganho, as provas de atletismo, e, portanto, é conhecido, é
um herói, digamos, nacional dos Correios argelinos. E, portanto, nós achámos engraçadíssimo tê-lo encontrado. Ele era uma pessoa muito simpática, quis logo tirar fotografias e conversar um bocadinho connosco. E foi, assim, um daqueles encontros muito engraçados, que são mesmo as viagens em que uma pessoa se mistura e que vai para o meio com um espírito aberto e tolerante e de procura, consegue ter estas experiências de encontrar, assim, pessoas fora do normal. E aqui está o outro poço. Aqui então está o suco de Gardaia. Portanto, eu ainda não estive em Marrocos, ainda não tive esse prazer, mas também está na minha lista. Mas de facto tenho a noção, e vê-se, e várias pessoas falam, que os sucos marroquinos são uma confusão de tudo, de pessoas, de produtos, como também noutros sítios, como no Cairo, como noutras cidades muçulmanas. E aqui não, aqui primeiro era quase tudo pessoas de lá, portanto poucos turistas havia. As pessoas que lá estão vão comprar artigos que necessitam, portanto não há tanto aquele souvenir, mas são mais estes artigos utilitários que vendem, não há comida. E depois ali ninguém regateia. Nós íamos um bocadinho com esse espírito a tentarmos, mas não, é o que é o preço que está. Pode às vezes haver ali um pequeno acerto, mas não há aquela tradição como nos sucos marroquinos ou mesmo nos egípcios, de estar ali, que até faz parte, eles até ficam ofendidos se nós não entrarmos um bocadinho naquela tradição do bem regatear. Aqui não, aqui são os preços que são, não há grande confusão, portanto é assim uns mercados um bocadinho diferentes do que seria expectável num sítio destes. E então esta sim foi a última, portanto nós visitámos 3, porque as outras 2 não tinham guias oficiais, as outras 2 cidades, e esta foi na véspera de virmos embora. Beni Yizgan é uma cidade muito bonita, aqui estão, portanto, os senhores a conversarem, estavam a passar várias senhoras, como se vê, portanto elas passam muito rapidamente, elas vão sempre com um passo muito certo, muito ligeiro, e parece que estão sempre para chegar a um destino, elas não estão a passear, elas estão em direção ao destino delas. Aqui, portanto, já era o fim do dia, são paisagens do cimo de minareta da mesquita que nós subimos lá, tivemos esse privilégio. E, portanto, aqui foi uma fotografia de despedida já, um bocadinho, a soar a despedida. E agora, só aqui arranjei 2 ou 3 itens que eu coloquei assim um bocadinho de lado. Eu classifiquei de alguma comida, devia ser gastronomia, mas de facto eu fui preguiçosa. Eu tenho habitualmente, nem sei como é que isto me aconteceu, eu tiro muitas fotografias aos pratos típicos, gosto, e depois fica bonito, fica diferente, cores. Eu aqui fui preguiçosa, só tenho estas 2 fotografias que aqui veem. Como se vê, come-se muito grão de bico, aqui tipo os noodles, e muito frango. Também alguns verdes, e isto era fruta tipo, penso eu, que era fruta tipo em calda. Depois há as famosas tâmaras, que realmente são deliciosas, aqui só se vê 1 ou 2 tipos, mas há imensas tipos de tâmaras, e foi curioso porque há cerca de um mês uma amiga e colega, a quem eu trouxe um bocadinho, que ofereci, das que tinha trazido, do nada me disse que no outro dia tinha pensado nas tâmaras que eu lhe tinha trazido à Argélia, que ainda tinha saudade, não se lembrava de quão boas elas eram. Eu não sou muito fã de tâmaras, mas de facto estas tâmaras eram muito boas e comi muito tâmaras lá. E depois também, curioso, a baguete. Pronto, o que ficou realmente, uma das coisas que ficaram de França foi a baguete, que eles, o pão deles, além daquele pão mais tipo name, também é a baguete, eles comem muito baguete. Depois os gatos argelinos. Pronto, eu que sou uma amante dos animais, especialmente dos cães e gatos, tinha que trazer, e quando eu estava a preparar isto e comentei com uma amiga minha, ela disse: Teresa, mas os gatos não são iguais em todo o mundo. Não são. Eu acho que os animais podem a fisionomia parecer, mas eles têm sempre traço um bocadinho dos países onde são, depende de como são tratados, do ambiente onde vivem, e de facto nós todos acho que temos a noção de que o Mediterrâneo é um dos sítios onde o gato é rei, portanto há imensos gatos, e onde também são, por norma, muito bem tratados. A Grécia, a Turquia, e nos países islâmicos eles gostam imenso de gatos, e pode não ser, enfim, nem todos estarem muito bem tratados, mas a maioria deles de facto estão bem tratados, eles gostam. E eu escolhi aqui algumas fotografias eu tenho muitas mais, mas escolhi algumas porque realmente acho que são muito bonitos os gatos argelinos. Seduziram-me mesmo.
E depois as portas maravilhosas. Eu também, é outras coisas que eu adoro fotografar, além dos animais, são portas. Portas e janelas. Isto aqui é uma janela, um bocadinho de batota. Mas, de facto, isto são todas da Cidadela Antiga no Cachoá, de Argel, estas 4 imagens. São extremamente bonitas, muito bonitas mesmo. Todas diferentes. E estas aqui já são das cidades agora do Val de Mosado. Portanto, também são menos sofisticadas, talvez, menos decoradas, mas na sua simplicidade também extremamente bonitas. E então a despedida da Argel by Night. Não, eu não fumo, para os meus amigos que possam estar a ver, não se assustem, não comecei, mas não resisto a uma boa xixa quando estou nestes países, ou noutro sítio onde haja, e realmente fomos jantar a um sítio agradável e tivemos a conversar numa esplanada e aproveitámos e fizemos um dos rituais mais típicos dos países muçulmanos, que realmente é fumar um cachimbo de água, fumar uma xixa. E portanto aqui está uma imagem noturna da Argel, que portanto é uma cidade bonita, tem com alguma, portanto, cosmopolita dentro do país que está, é bastante já cosmopolita, e que me conquistou de facto. E era isto que eu tinha para vos mostrar. Espero que tenham achado uma hora agradável e interessante. Eu não sei se houve alguma pergunta, não faço ideia. Foi muito bom. Obrigada, Teresa. A maior parte dos comentários é para agradecer, é elogiar as fotografias. Os maus não vai dizer. Depois temos aqui um comentário da Helena Veríssimo Mendes, que diz que conhece a Ronda quando mostrou a cidade das Pontes e que há semelhanças, efetivamente. Sim, e ela recomenda a visita à Andaluzia, diz que gosta muito. Depois temos a Isabela Guimarães Marques, que pergunta se não foram a Oran. Oran, deve ser Oran. Não, é a segunda, é a segunda maior cidade do país, que é também na costa, mas não fomos, de facto não. Pronto, depois agradecem mais uma vez há um Paulo Crespo que diz que uma grande lição de história, de antropologia, de gastronomia, de sociologia, acompanhada pelas peripécias próprias deste tipo de viagens, que aprendeu muito com esta apresentação. São todos muito elogiosos em relação à apresentação, agradecem a viagem que fizeram através daquilo que... Isto é mais giro ao vivo, mas... Depois a Ana Santos agradecem por fazer reviver... Foi uma das minhas companheiras ao espetáculo, sim. Em relação para além... Depois há aquele que diz Varan. Como? Varan, será? Varan? W-A-H-R-A-N. Varan. Deve ser sobre Oran, que estávamos a falar. Oran. Deve ser Varan. Pois, não sei. Assim. Sim. E pronto, e toda a gente agradece muito, batem muitas palmas e dizem que gostam muito de ouvir a Teresa. Muito obrigada. Contar as suas viagens, porque consegue fazer-nos viajar pelos sítios. Eu fico tão entusiasmada. Realmente, eu agradeço. Eu é que agradeço. Também ter vindo e esta brilhante apresentação. E para mim foi ótimo, foi muito terapêutico, porque eu tenho andado um bocadinho triste com estas coisas, não se poder viajar. E não tenho pensado muito nisso, ponho assim um bocadinho de lado para não ficar tão, enfim, saudosista. E realmente permitiu-me reviver. Eu até disse ao Rui, eu acho que quando estava a rever as fotografias e o que aconteceu, eu ainda gostei mais, parece que ainda estava-me a saber melhor do que na altura. Houve assim uma altura em que eu pensei, parece que estou lá outra vez e está a ser tão bom, ainda foi melhor do que na altura eu tive consciência, parece que depois é como ao vinho do Porto. Depois às vezes ainda fica melhor, as memórias, as saudades e as memórias, de facto. E mais uma vez quero agradecer às pessoas que tiveram paciência, não é, de estar a ver, mas também aos meus companheiros de viagem, que foram muito bons. Ainda agora, felizmente continuamos a trocar... Carvalho diz que só faltou o chá. Exato. Teria sido tâmaras, Amélia, teria sido tâmaras que eu teria trazido hoje. E também chá. E realmente, pronto, é sempre ótimo rever isto.
e encontrar os amigos. Quer dizer alguma coisa? Teresa, muito obrigado, gostei muito, foste encantadora como sempre e todos têm razão porque viajamos contigo. As fotografias estão lindas e isto é mesmo terapêutico. Nós estamos aqui fechados há um ano e conseguimos soltar amarras e viajar pela Argélia. E agora uma pergunta concreta. Porquê é que estes países, com um território gigantesco, com culturas, etnias e línguas completamente diferentes, têm sempre um elemento característico, que é um elemento aglutinador, um poder político, militar, autoritário, forte? Porque é a cola que cimenta aquelas populações. Eu acho que é um bocado isso. Infelizmente, acho que eu não queria dizer isto, pode ser polémico, mas para se manterem juntos há esse elemento aglutinador que permite, normalmente é a sensação que me dá, mas essa pergunta é muito malandra. Obrigado, Teresa, foi excelente. Obrigada, eu. Muito obrigada. Obrigada, Teresa. Obrigada.